vocês dois tiveram uma rediscussão aqui no trabalho, mas uma discussão do tipo, pô, você não pegou o negócio que eu pedi, mas era importante, era pra hoje. Isso gera um desconforto, mas não é nada que vai, tipo assim, né? Vocês não vão ficar estressados absurdamente. Só que a gente já começa a potencializar essas coisinhas no dia a dia para busca de recompensa. Então, às vezes, vai chegar, nossa, hoje eu tive um dia muito estressante lá no trabalho. Pedi um negócio e não me levaram. Eu mereço uma cerveja e um hambúrguer hoje. Aí a gente entra no que eu chamo de síndrome do eu mereço. Porque você tem uma síndrome realmente, você começa a procurar justificativa em várias coisas para fazer aquele ato. Só que, cara, você simplesmente quer aquilo. E a partir do momento que você desvincula o eu mereço do que eu quero, as coisas ficam muito mais simples de você lidar, porque você não merece, né? Você não merece. Todo mundo passa por estresse, todo mundo passa por problemas assim. Então, assim, coloque como eu quero. Quando você coloca como eu quero, é uma emoção mais fácil de você gerenciar. Então, às vezes eu brinco com o pessoal, pô, se eu colocar cuscuz para alguém que mora lá do sul, não vai fazer muito sentido. Agora, para o pessoal do norte e nordeste já faz muito mais sentido. Então, já traz essa questão da parte cultural. Comida é cultura. E a partir do momento que a gente entende que comida é cultura, a gente tem que estabelecer alguns pré-requisitos para essa pessoa seguir um padrão alimentar ali, né? Quando você fala de emoção, cara, tá totalmente vinculado. Porque as nossas emoções, a gente acaba tendo alguns fatores fisiológicos, né, que são afetados pelas nossas emoções, e essas emoções também, como um resultado, acabam ocasionando alguns problemas emocionais. Então, é uma via de uma avenida ali de vai e vem, tá? Então, você comendo mal atrapalha o seu emocional, e o seu emocional estando zoado vai atrapalhar a sua relação com a comida. E aí quando você fala da besteirinha que come ali, isso aqui é uma recompensa, né? Então toda vez que você busca uma recompensa, você está buscando algum tipo de fuga de alguma realidade. A fuga mais comum que nós temos é a fuga do estresse do dia a dia. Por que é muito mais fácil você errar na dieta à noite, né, depois de um dia extremamente estressante do seu trabalho, do que de manhã? Porque muita gente consegue falar, pô, hoje eu vou começar a minha dieta certinho, vou fazer meu café da manhã, meu almoço, tudo certinho. Chega ali por 7 horas, 8 horas, aquela força de vontade já não existe mais. E aí o iFood canta, pai. E aí não tem como. Exatamente, o iFood sabe disso. E é por isso que ele vai jogar os códigos de promoção justamente nesse horário, de 6h30 a 7 horas, porque as pessoas não estão com vontade de cozinhar, as pessoas já passaram um dia extremamente difícil ali, muitas vezes, ansioso, muito estressante, e ela vai procurar o que é mais fácil. Aí eu até comentei esses dias em um post, falando, cara, você tem que ter pelo menos 3 refeições fixas no seu dia para tentar burlar o máximo possível isso. Que seria um café da manhã, porque se você acorda e já tem um café da manhã que foi pré-estipulado ontem, você já está meio preparado ali, você consegue fazer a primeira refeição do dia. Se você consegue fazer a segunda refeição do dia, que é o almoço, né, pode ser um almoço, um lanche da tarde, mas vamos colocar o almoço, você já tem mais uma pequena vitória no seu dia. A partir do almoço até o final da tarde que é o problema, que é quando rola a besteirinha do chocolate, tô com uma vontadezinha de comer doce, às vezes a insulina da pessoa tá mais baixa, ela vai querer um docinho, né? Ou então, no final da tarde, passou um tempão sem comer, chega no final da tarde, está com muita fome, muito estresse, e aí ela vê aquela marmita, não vai ser tão agradável quanto o iFood cantando ali, que ela não vai precisar fazer nada. Poké Garden Mix Sensations, é crime abrir o iFood e ver aquilo. Exato. Mas eu queria entender um pouquinho o que causa isso, assim? É uma liberação de hormônio causado pela comida? É o contrário? Por que a gente tem tanto prazer comendo, assim? Então, a gente tem a questão da dopamina, que está muito na moda hoje em dia, né? Todo mundo fala de dopamina. A dopamina causa esse desejo de alguma coisa, mas esse desejo de recompensa, normalmente, é a fuga de algum estresse, de algum problema que está acontecendo ali. Porque quando a recompensa ela começa a ser constante, você já começa a ter um comportamento não é um comportamento compulsivo como um transtorno, mas é um comportamento repetido, é um hábito. Se você pega lá a origem da palavra hábito, né, que seria da palavra vício, na palavra vício, a origem dela significa hábito ruim. Só que comida não vicia, esse é um ponto, tá? Mas a gente tem essa característica de ser meio similar o hábito ruim com um vício, porque é algo que você repetidamente faz.
O hábito ruim, quando você... E aí, para entender o que é o hábito ruim. O hábito ruim é quando você repetidamente faz alguma coisa que você sabe que vai te trazer algum malefício. Se você come um docinho aqui, outro ali, tudo controlado, isso não é visto como um hábito ruim, porque ainda não está te trazendo nenhum malefício. E dentro de um contexto, um doce, uma outra coisa nesse sentido, não vai fazer mal. Agora você entende assim, ó. Tendo a sua recompensa lá, você está com um cortisol alto. Tá? O cortisol alto está estressado pra caramba. O seu cortisol alto, ele vai aumentar a tua dopamina também. Tá? Eles estão muito ligados os dois ali. Então a dopamina aumentada aumenta o cortisol também. Por quê? Porque você está buscando uma recompensa, você quer alguma coisa. Tá? Se você evita essa recompensa, o cortisol vai aumentar, essa dopamina vai aumentar também. A partir do momento em que você come aquilo que você quer, então assim, eu estou com vontade de comer um brigadeiro ou, sei lá, uma torta de brigadeiro gigantesca, eu vou lá e como aquilo, eu tenho uma recompensa. Aí não tem mais a ver com a dopamina em si, a dopamina é o desejo. Mas você tem o prazer, a recompensa daquele alimento saboroso que vai durar uns 2, 3 minutos ali, tá? E você vai ficar calminho, né? Você vai dar uma quietada. Tem muita gente que fala, eu estou muito estressado porque eu estou com vontade de comer tal coisa, ou preciso tomar uma cerveja. Você tem a recompensa e você dá uma acalmada. Só que é por muito pouco tempo. Daqui 10, 15 minutos, a tua insulina já vai começar a dar uma caída de novo. E esse desejo, ele vai voltar. Voltando esse desejo, dopamina aumentando, aumenta o cortisol novamente. E o que você vai querer? Você vai comer a salada de brócolis com... Não, você vai querer recompensa novamente. Aí você come aquela salada, você vai ficar frustrado, porque não te trouxe recompensa. Entende? E qual que é a grande sacada aqui? Muita gente, cara, começa a potencializar problemas normais para ter justificativa para ter a recompensa. Uau! Então, por exemplo, aqui, vocês dois tiveram uma discussão aqui no trabalho, mas uma discussão do tipo, você não pegou o negócio que eu pedi, mas era importante, era para hoje. Isso gera um desconforto, mas não é nada que vai, tipo assim, né? Vocês não vão ficar estressados absurdamente. Só que a gente já começa a potencializar essas coisinhas no dia a dia para busca de recompensa. Então, às vezes, vai chegar... Nossa, hoje eu tive um dia muito estressante lá no trabalho. Pedi um negócio e não me levaram. Eu mereço uma cerveja e um hambúrguer hoje. Aí a gente entra no que eu chamo de síndrome do eu mereço. Porque você tem uma síndrome realmente, você começa a procurar justificativa em várias coisas para fazer aquele ato. Só que, cara, você simplesmente quer aquilo. E a partir do momento que você desvincula o eu mereço do que eu quero, as coisas ficam muito mais simples de você lidar, porque você não merece. Né? Você não merece. Todo mundo passa por estresse, todo mundo passa por problemas assim. Então, assim, coloque como eu quero. Quando você coloca como eu quero, é uma emoção mais fácil de você gerenciar, entendeu?